da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. É possível enganar a morte? Fugir do karma? Existem pessoas que já conseguiram escapar de situações inacreditáveis, onde a morte parecia certa. Algumas escaparam mais de uma vez. Matthew, um norte-americano de 36 anos, é um desses exemplos curiosos. Ele esteve frente com a morte durante 2 vezes e escapou praticamente ileso. Matthew virou notícia após o ataque terrorista a uma das casas de show em Paris. Estava no lugar, levou um tiro e ainda assim conseguiu escapar. No entanto, sua história se tornou ainda mais impressionante ao revelar um detalhe sobre o 11 de setembro. Ele estava a caminho do World Trade Center quando aconteceu o atentado. Estava na rua do World Trade Center quando o avião bateu em uma das torres gêmeas. Naquela manhã de 2001, Matthew tinha uma reunião de trabalho, mas antes mesmo de chegar ao edifício, viu o United Airlines o atingindo e conseguiu fugir. Eu corri por meia Manhattan, mas o que passei no Bataclan foi 1000 vezes pior. Diferente do que passou em Nova York, os horrores que presenciou em Paris duraram horas. Matthew e a esposa tiveram um imprevisto naquela noite de sexta-feira, fazendo com que ele fosse sozinho à casa de shows Bataclan. Durante o show da banda Eagle of Dead Metal, homens armados entraram no local atirando. Uma das balas atingiu a perna de Matthew, que, mesmo ferido e apavorado, se escondeu enquanto os terroristas recarregavam as armas. Eu me movi para a frente, centímetro por centímetro. Em um momento, eu vi que a saída estava ao alcance de um braço. Mesmo tão perto da saída, ele precisou se fingir de morto e só conseguiu escapar de vez com a ajuda do jornalista Daniel Pessin. Tive um reflexo humano de não deixar alguém morrer na minha frente, mas foram as circunstâncias que permitiram isso. Daniel gravava imagens do atentado e, em meio ao alvoroço de pessoas desesperadas, ele viu Matthew e conseguiu ajudá-lo a achar um lugar mais seguro. O jornalista levou 2 tiros ao fazer isso. Estava me fingindo de morto quando senti alguém me puxando pelos braços. Naquela noite, pelo menos 89 pessoas foram mortas pelos terroristas. Matthew, mais uma vez, enganou a morte. Por enquanto. O que é karma? Para você que está nos assistindo, hoje falaremos sobre o karma. E o que é o karma?
O karma é uma palavra que vem do hindu, que tem como característica o efeito, as consequências. E nós, espíritas, nos utilizamos desta palavra para fazer as relações com aquilo que nós chamamos de lei de causa e efeito. Karma é uma espécie de expiação? Sim. Por que seria uma expiação? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Cada evento que nós participamos há uma consequência e nós somos responsabilizados por essa consequência. Se essa consequência foi danosa, através do processo reencarnatório, nós temos a oportunidade de ressarcir ou corrigir o erro cometido. Então, este erro cometido é aquilo que nós chamamos da expiação. Através do processo reencarnatório, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos novamente com aquelas pessoas envolvidas em determinadas situações que tiveram consequências não tão boas, para ressarcir essas pessoas, para nos harmonizarmos com estas pessoas. Então, isto é considerado o karma, ou seja, nós temos a oportunidade de, pela lei de ação e reação, nos relacionarmos com essas pessoas e corrigir aquilo que estava errado, aquilo que nós promovemos como algo prejudicial. Se o que nós fizermos foi um ato bom, nós nos relacionaremos com essas pessoas para continuarmos a praticar esses atos bons. Acontece que o karma está vinculado só às coisas ruins, e não é desta forma. O karma é a consequência dos atos que nós praticamos. Se eu estou acostumado a praticar atos benevolentes, atos caritativos, eu me relaciono com as pessoas benevolentes e caritativas. E nós vamos continuar nos reencontrando nas próximas vidas. Por quê? Porque nós temos os mesmos ideais, nós temos os mesmos objetivos, as mesmas formas de pensar. Então, para os analistas, isso não é karma, né? Dentro do conceito de karma é a consequência dos atos praticados. Se eu pratiquei um ato bom, eu continuarei me relacionando com pessoas do bem. Se eu pratiquei atos maus, eu continuarei me relacionando com pessoas que praticaram os atos maus. E esses reencontros servem para reajustes daquilo que foi feito de mal, daquilo que foi feito de prejudicial, e também para reencontro daqueles que praticaram atos bons. Então, o karma não deve ser considerado simplesmente como algo penoso, mas uma oportunidade de reencontro. Existe relação do karma com reencarnação da pessoa? Eu considero a missão um atributo muito pesado. Poucos são os missionários aqui na Terra e muitos são os tarefeiros. Então, se nós vincularmos o karma como uma tarefa, sim, podemos fazer esse vínculo. Por que é uma tarefa? Porque o nosso processo evolutivo se dá através da transferência de conhecimento. E se eu reconheço ou conheço que eu fiz algo de mal, o que eu vou procurar fazer? Corrigir o mal praticado. Buscar aquela pessoa para que ela me perdoe. Se eu fui violentado, para que eu exerça o perdão. Então, as nossas relações aqui na Terra, enquanto nós estamos reencarnados, é através dos bens materiais, nós aprendermos a compartilhar e a aprender, ao compartilhar, conviver bem com essas pessoas, com esses que convivem junto conosco. Então, o karma teria, sim, uma tarefa. A tarefa de quê? Da reconciliação. Esse questionamento que foi feito, se nós temos um destino, onde é que entra o nosso livre-arbítrio? Onde é que entra o karma? O livre-arbítrio é a faculdade que nós temos de optar
pelo trajeto que nós vamos seguir para cumprir determinada tarefa. Se eu estou incumbido em sair daqui de São Paulo e ir a Santos, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, posso ir de helicóptero, ou posso ir a pé ou de patinete. Eu é que vou fazer a opção. Essa opção é fruto do meu livre-arbítrio. Evidentemente que o caminho que eu vou seguir, o aparelho que eu vou usar para ir de São Paulo a Santos, vai ser de minha responsabilidade. A minha tarefa é sair de São Paulo e chegar a Santos. Dentro do meu livre-arbítrio, eu posso ir direto, eu posso dar uma voltinha por São Bernardo, eu posso ir rapidamente, lentamente, parar durante todo esse trajeto. E aí é que eu vou provar a minha capacidade de realização da tarefa que eu fui incumbido. E aí nós passamos a entender que o nosso planeta é considerado um planeta de expiação e provas. Expiação por quê? Porque eu tenho condições de executar uma tarefa, só que eu tenho que provar a minha competência. Evidentemente que aquele indivíduo que saiu de São Paulo e foi a Santos no menor espaço de tempo, consumindo a menor quantidade de energia, a eficiência dele dentro do processo é muito maior do que aquele que levou 3 dias para chegar em Santos. Aquele que gastou tempo no meio do caminho. Aquele que se desviou do objetivo, foi, passeou, voltou e foi deixando para trás, deixando para trás. Aí atuou o livre-arbítrio dele para que ele fizesse aquilo que ele achou que fosse mais correto. Porque não existe erro nas nossas ações. Os outros é que consideram errado. Então, tudo que nós fazemos, naquele instante, nós achamos que é o certo e que é o correto. A análise de terceiros é que vai fazer com que nós analisemos a situação, comparemos a análise com as nossas ações para decidir se o que nós fizemos foi eficiente ou pouco eficiente. Esse processo é o processo de conscientização das tarefas que nós temos que executar. E o karma está vinculado a isso. E não é uma obrigatoriedade. A minha obrigatoriedade era sair de São Paulo e ir a Santos. Como eu executei isso, responsabilidade única e exclusiva minha. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.